Boa noite, Fael. Eu me chamo Antônio. Tenho 56 anos e moro em uma chácara próximo a Londrina, no Paraná. Este fato ocorreu no ano de 2015, em outra chácara que eu morava na época. A mesma ficava no município de Antonina, interior do Paraná. Bem, era época de quaresma, e se não me engano, era uma quinta-feira de lua cheia. Eu estava sozinho na chácara, pois a minha esposa só vai nos finais de semana. Então, como eu trabalhava com plantação e criação na chácara, eu ficava lá durante a semana e às vezes aproveitava para levar a mulherada. Claro, tudo no sigilo. Então, nessa quinta-feira santa de lua cheia, por volta das 18 horas, eu estava sentado no alpendre da chácara e a vista dali do alpendre dá para uma mata e ao longe eu posso ver o cercado das minhas terras. Estava ali sentado, fumando e mexendo no celular. E foi quando eu ouvi uma das minhas vacas mugindo alto, e isso continuou por um tempo, até que eu observei mais atentamente e vi que, na verdade, a vaca estava tentando proteger o seu bezerro de algo que estava esgueirando por detrás das árvores um pouco mais adiante. Então, eu saio do alpendre e me aproximo um pouco para tentar obter uma visão melhor. Mas como eu não vi nada de estranho, eu achei que a vaca estava louca. Pois quando se mora no campo, vez ou outra, você vê os animais fazendo coisas fora do comum. Esquisitices mesmo. Bem, eu voltei a rolar a tela do meu telefone, vendo algumas fotos picantes que amigos mandaram nos grupos de WhatsApp. A vaca continuou mugindo, e eu achei isso muito estranho. Então, como já estava escuro, eu decidi ir até onde ela estava, pois talvez ela poderia estar atolada no barro, ou simplesmente me chamando. Outra esquisitice dos bichos do campo. Liguei a lanterna do meu telefone e fui caminhando devagar, pois como havia acabado de chover, o mato estava escorregadio. Quando desci cerca de 21 metros da vaca, eu percebi que algo a poucos metros dela se aproximava como uma onça, mas não parecia ser uma onça. Parecia um cachorro muito grande. Aquilo não havia me notado ainda, pois estava de olho no bezerro e a vaca mugia para afastar aquela coisa do seu filhote. Instintivamente, eu chamei aquela coisa que eu acreditava ser um enorme cão, porque eu sou muito estúpido. Então, a criatura olhou para mim, virando apenas os olhos na minha direção e com a cabeça na direção do bezerro. E em vez de virar a cabeça para o lado, na minha direção, como um cão deveria fazer, neste ponto, ele não fez. Eu estava um pouco assustado, então eu corri para dentro de casa. Eu lembrei que era quaresma, então aquele enorme cão só poderia ser um lobisomem. O sinal de internet naquele lugar era muito ruim, mas eu consegui da janela filmar a vaca, e como ela era branca, dava para ver um pouco, e também o barulho da vaca mugindo e daquela coisa urrando ou roncando, eu não sei ao certo. Eu mandei no grupo dos meus amigos pelo WhatsApp e disse que estava em sérios apuros e por favor alguém viesse até a minha chácara, mas todos eles levaram na brincadeira e ninguém acreditou em mim. Bem, eu tinha que fazer algo. Eu não podia deixar a Amélia enfrentar aquela criatura sozinha. Sim, Amélia era o nome da vaca. E não me perguntem o porquê, pois foi a minha esposa que deu. Eu peguei um pedaço de pau
Enrolei um pano na ponta e passei óleo diesel no pano. Coloquei fogo e fiz uma tocha. Eu lembrei-me que quando criança, um amigo havia me dito que alho e um crucifixo era eficaz contra esse tipo de demônio. Um negócio assim. Pois eu nunca gostei de nada relacionado ao sobrenatural. Pois eu sempre fui um medroso. Então, eu preferia não acreditar do que me prevenir. Peguei um crucifixo e algumas cabeças de alho e coloquei no bolso da calça. Me enchi de coragem e corri para salvar a Amélia. Mas neste ponto, não era a Amélia que estava em apuros, e sim o Aguinaldo. Sim, o bezerro que era filho dela. Eu via uma forte movimentação onde estava Amélia, e ela mugia muito mais alto e parecia lutar com aquela coisa. Quando me aproximei com a tocha, eu pude ver aquele enorme cão negro dos infernos em cima de Amélia. Ela dava pinotes, tentando o derrubar, mas ele a agarrava e a mordia no pescoço. Aquele bicho era uma mistura de cão com gente. A coisa era grande, tinha pelos negros e falhados por todo o corpo, orelhas grandes, focinho com dentes afiados e olhos amarelos que brilhavam na escuridão. Eu era muito medroso, mas eu não podia deixar aquela criatura machucar a minha vaca. Eu reuni a coragem que eu tinha e acertei a tocha nas costas da criatura. Um pouco do querosene do pano caiu nas costas do bicho e ficou pegando fogo por alguns segundos, até ele se soltar de cima da vaca, cair no chão e se debater na terra, fazendo o fogo em suas costas se apagar. A Amélia se levantou e correu para perto do filho, e um cheiro de pelo queimado com carniça tomou conta do ar. Então a fera se levantou e urrou ferozmente para mim. Eu meti a mão no bolso, peguei os dentes de alho e atirei no bicho. Admito que ele ficou parado por uns 2 ou 3 segundos sem entender nada. Mas, além disso, o alho não surgiu nenhum efeito no monstro. Aquele demônio veio para cima de mim em uma velocidade surreal. Caí de costas, o segurando pelo pescoço e tentando evitar as suas mordidas. Com uma das mãos, eu peguei o crucifixo no bolso e coloquei na testa da criatura. Mas também não surgiu nenhum efeito. Ficamos lutando por alguns segundos que pareceram horas. E nesse meio tempo, a fera havia me ferido bastante com mordidas e arranhões, e a minha única salvação era a tocha, que na hora que cair para trás, no impacto, a tocha rolou no chão a 2 metros de mim. Eu posso dizer realmente que eu achei que seria o meu fim. Mas a salvação logo apareceu. Amélia, com um golpe certeiro, deu uma chifrada nas costas da criatura, o jogando longe. O lobisomem, muito irritado, logo se levantou e partiu para cima da Amélia. E como eu disse, eu sou muito medroso. Mas neste momento, a adrenalina já havia tomado conta de mim, e eu não ia deixar aquele demônio maldito machucar a minha vaca. Rapidamente eu peguei a minha tocha e novamente eu dei uma paulada com muita força nas costas do bicho, mas desta vez, infelizmente, eu não consegui incendiá-lo. A criatura soltou um urro e veio para cima de mim. E desta vez, eu acertei o fogo no meio da sua cara. E para completar, a Amélia o chifrou novamente, e desta vez com muito mais força. E quando o bicho se levantou, estava eu a poucos metros dele, apontando a tocha em sua direção.
e a Amélia do meu lado, pronta para atacar. E sabendo que não teria êxito, a criatura deu um urro que eu acredito ser de ódio e recuou para dentro da mata fechada. Naquela noite, eu fiz uma fogueira perto do curral e fiquei de tocaia até o dia clarear. Então, quando os primeiros raios de sol apareceram, eu retornei para casa, tomei um banho e fui descansar. E pouco tempo depois, eu sou acordado pela minha esposa e ela me viu todo arranhado e me acusou de traí-la, pois na cabeça dela, aquilo era arranhões de mulheres. Expliquei toda a história para ela e disse que a Amélia e Aguinaldo estavam de provas, mas quem disse que ela acreditou? Eu a chifrei por vários anos e ela nunca desconfiou de nada. Mas quando eu realmente não faço nada, ela me acusa de traição. Tentei explicar e mostrar as provas, como pegadas no chão e também arranhões na Amélia. Mas quem disse que ela queria saber de história? Ela se separou de mim por um tempo. Mas quem disse que essa mulher consegue viver longe de mim? Ela me perdoou por aquilo que eu não fiz. E poucos dias depois, já estávamos juntos novamente. Porém, ela não acreditou na história do lobisomem. Por favor, Fael, não esqueça de mudar os nomes neste relato, pois ela também assiste o seu canal e conhece muito bem essa história. E engraçado que ela acredita nas histórias que os outros mandam para você, mas na minha, que é verídica, ela não acredita. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Maria, fui casada por muitos anos e fazem 5 anos que eu me separei e divorciei. Fiquei muito triste com tudo isso, mais triste ainda pelas palavras grosseiras que eu ouvia do meu marido, tipo, você é gorda, tem muito seio, você é burra, idiota, etc. E depois de 2 meses dele sair de nossa casa, eu já não tinha forças nem para comer. Eu me sentia um lixo, gorda, burra, mal amada. Enfim, tudo de ruim estava em mim. Eu perdi o meu emprego e 1 semana depois eu perdi o meu pai. Bem, eu estava arrasada. A minha mãe já havia falecido há muito tempo atrás e agora o meu pai. Mas enfim, ele deixou uma casa e eu fui morar lá. Pelo menos eu não pagava aluguel. Conheci uma amiga que era minha vizinha e vou chamá-la aqui de Teresa. Teresa sempre se mostrou uma amiga muito prestativa, que sempre me ajudou quando eu mais precisei. E mais tarde, eu vi a descobrir que Teresa mexia com candomblé. E ela veio e me disse que o meu estado de depressão era consequência de um trabalho de macumba que a amante do meu marido fez para ele se separar de mim e eu ficar doente. Bem, eu fiquei sem palavras quando descobri isso, pois eu nunca fiz mal a ninguém. Só queria ser feliz com o meu marido. Mas enfim, a Teresa se prontificou a fazer um trabalho espiritual para devolver a macumba que haviam jogado em mim. O trabalho precisaria de um tempo para surgir efeito, e a Teresa precisou chamar o seu irmão, que chamarei aqui de Fernando. Fernando era um magista experiente, e para quem entende do assunto, ele trabalhava com magia goétia, magia enoquiana,
magia dos elementais, magia egípcia, magia negra. Resumindo, ele mexia com todo tipo de magia e era um Aleister Crowley da vida. Ele tinha 32 anos, era bem novo, bonito, inteligente e eu tinha 24 na época. Fernando se prontificou a me ajudar, sem me cobrar um centavo por nada. Bom, ele já deveria saber que eu também não tinha como pagá-lo. Foi uma semana direto de trabalho espiritual e tudo que o Fernando pedia para mim, eu fazia. Um certo dia, a Teresa me chamou e disse que eu já estava ótima e que agora já estava na hora de eu me afastar do seu irmão Fernando. Bem, eu fiquei sem entender o que ela quis dizer com isso. E mais tarde, eu comentei isso com o Fernando e ele disse que ainda precisávamos terminar o que começamos. E disse também para mim não dar bola para o que a Teresa falava, pois ela estava meio louca. Naquele mesmo dia, ele foi tomar satisfação com a sua irmã e os dois brigaram. Óbvio que a partir daquele dia, ela não quis mais falar comigo. No dia seguinte, Fernando me procurou para saber como eu estava. E depois de ver que eu já estava bem melhor, ele me chamou para sairmos e nos divertir. Bom, assim fizemos. Chegamos em casa às 2 da manhã, depois de ter tomado todas. O Fernando começou a dar em cima de mim, dizendo que eu era linda e se eu topava ficar com ele. Bem, eu sempre o vi como um amigo e disse que era muito cedo ainda para que eu me envolvesse com alguém. Ele pareceu não aceitar aquilo que eu disse e foi embora com uma expressão de ódio. Bem, eu deixei pra lá e fui dormir. E naquela noite eu estava meio dormindo, quando senti uma paralisia em meu corpo e senti nitidamente um homem forte. Eu senti o seu corpo nu em minha cama, senti as suas mãos passando em meu corpo e eu ouvi claramente: "Você é linda, gostosa e os seus seios são deliciosos." Bem, fizemos amor a noite inteira. Transamos loucamente e eu fiquei sem saber o que fazer. Acordei de manhã e estava com manchas em meu corpo pelos chupões que ele me deu. E eu, com vergonha, não contei nada para ninguém. Isso passou a se tornar frequente e todas as noites eu esperava por este homem. E eu não conseguia ver o seu rosto, mas tocava em seu corpo. E ele me fazia feliz, desejada, amada. Mas isso não deixava de ser uma loucura, pois era um ser de outro mundo, me namorando nas noites escuras. Bem, eu não sei se o Fernando tinha alguma ligação com aquilo, mas não demorou muito para mim perceber o quanto estava apaixonada pelo Fernando. E logo caí na conversa dele de namoro. Mas foi só eu começar a namorar com ele que os ataques sexuais que eu sofri à noite simplesmente pararam. Bom, começamos a namorar e a morar juntos. O Fernando tinha o costume de sair em noites de quinta-feira e só voltava na sexta-feira pela manhã. Porém, ele voltava todo sujo e com as roupas toda rasgada. E ele nunca me dava explicação de onde estava indo. Então, como sempre fui ciumenta, eu decidi seguir ele, pois tinha certeza que ele estava me traindo com uma rapariga. Eu o segui até um matagal e era noite de lua cheia. Me escondi atrás de uma árvore e pude ver o meu marido se transformando em uma besta demoníaca. Eu vi com os meus próprios olhos. Ele caiu no chão e começou a girar, e no momento
achei que ele estava incorporando alguma entidade, mas logo percebi que ele estava transformando literalmente em uma criatura. O seu corpo estava repleto de pelos, as suas pernas ficaram curvadas, ele tinha um focinho de cachorro e estava muito maior. Deveria ter uns 2 metros, enquanto o Fernando, que eu conhecia, tinha aproximadamente 1,72. Aquela coisa ficou uivando ali para a lua durante uns 10 minutos. Eu me segurava para não desmaiar de tanto medo, e a cada uivo que a criatura dava, eu me tremia toda. Até que em certo ponto, aquela coisa levantou a cabeça e começou a cheirar o ar, como se soubesse que eu estava por perto. Eu fiquei ali atrás da árvore, imóvel, e nem respirava para ele não me perceber. Bem, aquela coisa sabia que tinha alguém ali por perto e saiu à procura. Ele então passou do meu lado e não me viu, ou fingiu não me ver. Mas depois daquilo andar uns 20 metros, ele olhou repentinamente para trás, diretamente nos meus olhos. E nessa hora, eu só não desmaiei porque eu sabia que se eu desmaiasse, com certeza eu morreria. E quando aquilo me encarou, eu pude ver os seus olhos vermelhos, completamente demoníacos, e a criatura me encarou por uns 5 segundos, deu uma bufada e seguiu seu caminho, me ignorando. E de tanto medo eu fiquei ali até o dia amanhecer, e foi quando as minhas forças voltaram e eu pude ir embora. Voltei para casa, estava decidida a deixar a casa que era do meu pai e voltar para a minha cidade. Mas para voltar, eu precisava de dinheiro e ainda faltava um mês para mim receber o meu seguro-desemprego. Então, eu tive que ficar ali até o final do mês. Mas para minha sorte, o Fernando não voltou mais. Mas para piorar as coisas, o meu ex-marido me ligou para me humilhar e disse que descobriu que eu estava com outro e que iria atrás de mim para me matar. Bem, eu estava sem saída. Se eu ficasse na casa do meu pai, o Fernando poderia se transformar naquela criatura e me matar. E se eu fosse embora, o meu ex poderia me matar. Eu procurei a Teresa e contei tudo para ela. E ela disse para mim: "Olha, Maria, se vira, eu já tinha te alertado e você não escutou." Então, depois de 2 semanas, eu liguei para uma amiga minha lá da cidade onde eu morava para ver como estavam as coisas por lá. E ela me deu a notícia mais assustadora de todas. Ela me disse que o meu ex-marido foi encontrado morto no mato, perto de um campo de futebol abandonado. E mais, o corpo dele estava todo dilacerado, como se tivesse sido devorado por algum animal. Uma vizinha relatou como testemunha à polícia que ele estava estranho, começava a gritar à noite como se tivesse mais alguém com ele na casa. E detalhes, ele morava sozinho. Ele passou a agir estranho, conversava sozinho e dizia que havia um cão negro do inferno em seu quintal que queria o matar. A polícia concluiu o inquérito como múltiplos transtornos, esquizofrenia, e a sua morte no laudo estava como traumatismo craniano. E foi concluído que ele estava andando perturbado à noite, caiu, bateu a cabeça e morreu em seguida. Mas isso não tinha nada a ver, pois o seu corpo havia sido destroçado, como se tivesse sido devorado por algum animal. Bem, eu voltei para a minha antiga casa, consegui vender a casa do meu pai e com o dinheiro
Eu vim embora para a cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Eu moro aqui há 7 anos e depois desse ocorrido, nunca mais me aconteceu nada. Mas às vezes eu fico pensando, será que o Fernando tem alguma coisa a ver com os ataques que eu sofri à noite? E será que ele tinha alguma coisa a ver com a morte do meu ex? Bem, talvez eu nunca saiba. Obrigado, Elite Oculta, por publicar o meu relato. Eu amo seu canal. Abraço a todos e boa noite. Olá, Fael. Me chamo Alex, tenho 42 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Mas na época desse ocorrido, eu morava em Chorãozinho, no interior do Ceará. Nunca acreditei em lobisomens antes daquela noite. Aquela noite horrível. Uma cidadezinha no interior do Ceará, chamada Chorozinho, é o lar da minha família há gerações e sempre tivemos uma vida simples. E quando éramos crianças, nossos pais e vizinhos se reuniam em frente às casas para contar causos de lobisomens. O meu avô na época morava em Campestre. Ele tinha um sítio por lá e sempre que ele vinha nos visitar a cavalo, ele chegava com uma expressão de bravo e dizia que a praga do lobisomem atacou a sua fazenda. Ora comia um boi ou uma vaca, e ora comia as suas cabras leiteiras. Apesar do meu avô parecer preocupado e o meu pai sempre ir a Campestre para investigar melhor essa história, o meu pai nunca achava nenhum indício que um lobisomem rondava aquelas bandas. Entretanto, também não sabia a causa dos ataques aos animais, e os vizinhos diziam sempre não saberem de nada. Eu lembro do meu pai chamando meu avô para morar conosco, mas o vovô dizia que na sua idade ele não se adaptava mais em outro local, porque viveu toda a sua vida em Campestre. Essas foram as últimas palavras dele, e depois desse dia o meu avô desapareceu. O meu pai estranhou que ele não nos visitava fazia muito tempo. Então resolveu ir até o seu sítio em Campestre. E chegando lá, os únicos indícios que o meu pai encontrou foram tiros disparados pela espingarda do meu avô, e a mesma espingarda jogada próximo ao galinheiro. 2 vizinhos que moravam por lá já haviam se mudado há muito tempo. A polícia concluiu como assalto, mas o certo é que o meu avô nunca foi achado. Em todo aquele tempo, as histórias de lobisomens foram, é claro, passadas por minha família há gerações, pois até os avós do meu avô tiveram problemas com o bicho. Mas eu nunca acreditei em lobisomem. Com 17 anos, eu saía muito para caçar com meu pai nas matas. E como costumávamos dormir lá muitas vezes, tínhamos até uma cabana onde passávamos a noite. A cabana era simples, mas era um lugar calmo, pacífico e longe de tudo. Durante as noites, já havíamos presenciado de tudo dentro daquela cabana. Eventos sem explicação, como alguém bater a porta pela madrugada, risadas, ventania que começava e parava sem explicação, animais falantes e até mesmo as árvores sussurrando.
Parece tudo surreal, mas quem nunca passou a noite sozinho nas matas, não tendo o que duvidar. O tempo passou e o meu pai se foi. Ele morreu de um AVC, mas eu continuei a modificar a nossa cabana e realmente já chegava a ser uma casa no meio da mata. Eu me casei e a minha esposa realmente não gostava muito daquele lugar. Ela dizia que a cabana ficava em um lugar assombrado. O meu pai me ensinou a nunca ter medo de coisas sem explicações que aconteciam nas matas. Bastava eu respeitar a floresta, que a floresta me respeitaria de volta. Porém, entretanto, existia uma criatura que ele chamava de o Predador. E esse eu deveria ter medo, pois era um ser palpável, e por isso eu deveria sempre andar armado naquela mata, pois é lá que ele se esconde. O meu pai se referia ao lobisomem, mas ele sabia que se falasse lobisomem eu não acreditaria, e por isso ele usou a expressão predador. Alice e eu tivemos o nosso primeiro filho, o Heitor, isso lá pelos anos 2000. E quando nosso filho tinha 6 meses, precisamos fazer algumas reformas na nossa casa na cidade, que estava bem deteriorada. Deixamos um pedreiro por conta e fomos para a cabana ficar uma semana lá. A cabana é bastante boa no que diz respeito a como era antigamente. Agora ela tinha 2 quartos, uma cozinha e até uma pequena suíte. À frente da cabana tinha uma pequena varanda com um banco e lampiões. Era tudo simples, mas aconchegante. E além da entrada de veículos e da estrada que levava até a cabana, há uma clareira de 4 metros em torno dela, que por sua vez é cercada por uma floresta densa. Os outros lugares da cabana eram um cômodo, onde era o galpão de ferramentas, e o poço, onde tirávamos água. A cidade mais próxima era Cedro, e ficava a cerca de 20 quilômetros de distância. Não tão isolado assim, mas isolado o suficiente para nós. A noite em questão aconteceu na primeira noite que passamos na cabana. Tínhamos acabado de voltar, depois de passar o dia visitando a minha mãe. Estávamos mais do que prontos para encerrar o dia. Heitor, o meu filho, já estava dormindo, o que tornou mais fácil para nós relaxarmos, e a minha esposa estava praticamente adormecendo. Havíamos passado o dia na cidade comprando os materiais da reforma, e estávamos acordados desde as 5 da manhã. Então, enquanto ela colocava o Heitor na cama, eu saí para a varanda para fumar um cigarro rápido, e Alice realmente não gosta que eu fume. Então, eu costumo dar uma última tragada rápida na varanda, onde ela não precise sentir o cheiro da fumaça. E normalmente, eu apenas fico sentado lá por uns bons 20 ou 30 minutos. Eu não me importo muito com o que está acontecendo. Eu apenas observo a floresta e as coisas esquisitas que acontecem. Bem, parece até piada, mas me lembrei de quando era jovem e estava naquele lugar com meu pai. Era noite e voltávamos da pesca. E daí, um boi passou por nós. Ficamos apenas observando, porque sabíamos que tinha algo de errado com o boi. E assim que o animal passava por nós, nos encarando, o meu pai disse: "Boa noite." E o boi respondeu: "Boa noite." Aquilo me gelou a alma. Bem, ali sentado na varanda, eu ouvia um som inquietante dos animais noturnos, principalmente das corujas. Eu não estava realmente tentando ouvir nada, mas as corujas eram comuns o suficiente, e não era raro ouvir um bando delas na floresta. Eu terminei rapidamente de fumar e estava prestes a entrar, quando ouvi um uivo vindo da floresta.
O estranho é que parecia que o animal em questão estava bem na frente da cabana. Então percebi que realmente não soava como um cão. Soava como alguém fazendo o uivo de um cachorro. O barulho vinha de dentro da floresta, de onde eu não conseguia ver nada. Ninguém frequentava aquela área, somente eu e a minha família. Mas havia alguém na floresta, fazendo barulhos de uivo. E se fosse alguém com más intenções? Eu corri para dentro para encontrar a minha esposa. E ela estava em estado de pânico e segurando o Heitor. "O que está acontecendo?" eu perguntei a ela. O olhar chocado e assustado em seu rosto disse tudo. "Lá ele", disse ela, apontando para o quarto principal. Eu entrei correndo, mas eu não vi nada. Então eu vi a janela. Estava aberta e havia sangue por toda parte. Eu corri de volta para minha esposa e o que ela me disse me aterrorizou. Algum tipo de monstro estranho abriu a janela pelo lado de fora e começou a subir em silêncio. Ela não conseguiu ver direito a criatura antes da coisa tentar agarrar o Heitor, mas ela foi mais rápida. Pegou um martelo que estava ali no quarto, o mesmo que eu havia esquecido lá depois de reparar a madeira na parede, e com muita força ela acertou a boca do bicho com o martelo, fazendo o sangue da criatura espalhar por todo o quarto. Então a coisa voltou de onde veio, e ela o descreveu como um cachorro, porém muito maior e um pouco parecido com uma pessoa. Parecia que ela estava descrevendo um lobisomem. De qualquer forma, não poderíamos ficar lá. Passamos os próximos dias com a minha mãe até a reforma da nossa casa ficar pronta. Eu voltei para a cabana com o meu irmão e 2 dos meus tios. Eles zombavam de mim enquanto estávamos na estrada em direção à cabana. Eles não acreditavam, porque sabiam muito bem que eu mantinha uma arma na cabana durante todo o tempo. Mas eles pararam de zombar logo que chegamos lá. A cabana estava destruída, havia pegado fogo e queimado por inteira misteriosamente, e ao redor do que fora a minha cabana haviam pegadas imensas. Eu não sei se realmente era o predador ou o lobisomem, mas pelo que eu e a minha esposa testemunhamos, eu não tenho motivos para duvidar, e também não tenho motivos para voltar naquele lugar. Boa noite. Eu já passei por várias situações envolvendo o sobrenatural e o inexplicável, e com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão de que as nossas mentes nos protegem do desconhecido. E assim, nós bloqueamos memórias que não queremos aceitar na hora. Mas anos depois, elas aparecem na nossa cabeça. Incrivelmente, isso que eu vou relatar voltou para mim depois do que eu li sobre a experiência de outras pessoas com sombras. Então, aqui está algo que aconteceu comigo há quase 20 anos e que só agora eu estou lembrando. Bem, eu tinha 9 anos e passava o dia inteiro dentro de casa, e nesta época da minha vida eu tinha sérios problemas para conseguir dormir. Principalmente porque os meus pais apagavam todas as luzes da casa e ficava tudo escuro feito um breu.
e com muita pouca luz, apenas vindo da rua. Eu me lembro de acordar no meio da noite, ouvindo alguns sons esquisitos, mas distante. Eu achava que era só a minha imaginação, já que o meu irmão mais novo, que dividia o quarto comigo, parecia não ouvir nada. Mas eu ainda tinha a impressão de que tinha algo ali, parado nas sombras, me observando. As semanas passavam e todas as noites eu acordava, ouvia algum tipo de som, ou com a sensação de frio, ou às vezes algum pesadelo estranho me acordava. Eu nunca falei nada para os meus pais, já que eles nunca acreditaram em nada que tenha a ver com o sobrenatural. E se eu falasse, eu achava que parecia louco ou que estava mentindo. Então, eu tentei vários métodos para lidar com aquilo. Ver TV até tarde da noite, colocar o travesseiro sobre a cabeça e passar o dia todo fazendo alguma atividade física para estar completamente exausto durante a noite e não conseguir acordar. Porém, nada disso adiantava. E praticamente todas as noites eu acordava. Então, com o tempo, eu acabei aprendendo a me adaptar à situação. Se eu podia evitar os garotos mais velhos no colégio, que sempre queriam brigar com os mais novos, e evitar os garotos nada bons da vizinhança, eu podia evitar o que quer que fosse que rondava a minha casa durante a noite. Então, eu decidi que não seria mais intimidado no meu próprio quarto e usaria a melhor arma que eles tinham para isso: a escuridão. Então, eu acordava entre meia-noite e 2 da manhã e procurava por todos os lugares que tinham para me esconder. E depois de algumas noites, eu tinha toda a área mapeada na minha cabeça e eu sabia de todos os lugares para se esconder em todos os quartos, sala, cozinha, banheiros e armários. Então, em uma noite, eu me sentei em um canto para ver o que eu podia ver, e eles vieram. Eu fiquei surpreso, mas não com medo, o que é estranho para um garoto de 9 anos que tem medo do escuro. Eu mal podia ver as formas das sombras, e elas não eram muito grandes, mas ainda assim eram impressionantes. Algumas delas pareciam ter a forma de um cachorro, e outras pareciam com lagartos, e outras não tinham forma nenhuma, apenas sombras vivas se movimentando. Não eram muitas, 5 no máximo, mas estavam todas andando pela casa. Eu fiquei naquele canto por mais de 1 hora, até que eles foram embora. E na noite seguinte, eu decidi revidar. Onde eu conseguir a coragem para isso, eu não sei. E quando a noite chegou e as luzes foram apagadas, eu fiquei escondido de novo até eles chegarem. E quando eu os vi, eu decidi fazer algo que a maioria das pessoas não fariam. Eu resolvi confrontá-los. Então, eu me movimentei pela escuridão até ficar atrás de um deles e simplesmente eu falei: "Vocês poderiam sair da minha casa?" Estranhamente, a sombra se virou como se estivesse me encarando agora. Ela ficou maior e se espalhou pelo chão. Mas tudo o que eu consegui falar foi: "Grande coisa, agora saia." E depois disso, elas foram embora. E isso se repetiu por mais algumas noites, até que toda aquela atividade paranormal cessou completamente. Mas cerca de 1 semana depois, eu acordei lá pelas 2 da madrugada e senti uma vontade incontrolável de sair da minha cama
o mais silenciosamente possível e me esconder atrás de algum canto. E foi isso o que eu fiz o mais rápido possível. Então eu vi ele, e quem quer que ele seja, tinha uma forma humana, mas completamente escuro. E era bem como as outras sombras. Mas a única coisa que eu conseguia perceber é que ele estava com um chapéu. E fora isso, não dava para notar mais nada. Ele andou até o pé da minha cama e se abaixou, procurando por mim. E de novo, eu não senti medo e imaginei que ele iria embora, assim como os outros. Então eu falei com uma voz alta e cheia de determinação: "Ei, sai de perto da minha cama!" Ele se virou para mim e simplesmente desapareceu. Na noite seguinte eu acordei de novo com a mesma sensação e de novo eu saí correndo da minha cama, mas desta vez eu decidi me esconder embaixo da mesa da cozinha, já que com a porta aberta eu tinha uma visão perfeita do meu quarto. E de novo o Homem-Sombra apareceu, e primeiro ele foi olhar no canto onde eu tinha me escondido na noite anterior, e então ele foi me procurar na minha cama. E dessa vez eu decidi bancar o caçador. Eu saí do meu esconderijo e me sentei na porta do meu quarto, com as pernas e os braços cruzados. Então eu soltei um riso baixo e esperei ele virar. E assim ele desapareceu de novo. Mas eu sentia a presença dele ainda. Então eu falei: "Olha, para de tentar se esconder. Esse é o meu quarto. E você nunca pode me encontrar aqui. Mas eu posso te achar. Saia daqui e não volte mais. Pois eu não tenho medo de vocês." Eu acredito que ele saiu logo depois que eu falei isso. E depois dessa noite, eu nunca mais senti nada de novo. Eu não tive mais problemas para dormir. E as minhas noites ficaram muito mais tranquilas depois disso tudo. Mas como eu disse, com os anos, eu acabei me esquecendo disso tudo. Eu nunca contei este fato para ninguém. E nunca mais eu senti medo do escuro. Bem, eu acho que às vezes coragem é a melhor arma para enfrentar essas situações sobrenaturais. Obrigado, Fael, pelo espaço no canal e desejo a todos uma boa noite. Boa noite, eu me chamo José Mário, tenho 65 anos e sou nascido e criado no estado do Amazonas. Eu trabalhava com transporte de cargas pesadas e um dia, no ano de 1993, eu peguei um trabalho para transportar uma carga muito grande de madeira que seria usada em uma fazenda na construção de currais para cavalos e a troca do telhado e do piso de uma grande casa que tinha lá. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Eu estava levando a carga de Manaus até uma cidade pequena do interior, onde ficavam pequenas fazendas. Era uma viagem de algumas horas. Só que ao chegar lá, eu fui recebido por um rapaz que era filho do dono do lugar. Ele me disse que o seu pai tinha saído com alguns trabalhadores para comprar mantimentos e que demoraria a chegar. Então provavelmente o meu caminhão só seria descarregado pela manhã. No outro dia, aconteceu que já era fim de tarde quando o dono chegou. E chegou com ele alguns homens, em alguns carros, e veio rápido em minha direção pedindo desculpas e que eu seria o seu hóspede até o outro dia.
Eu falei que estava tudo bem e que ficaria lá sem problemas. Já era noite e eu estava perto do caminhão conversando com alguns trabalhadores. Eles estavam falando sobre uma coisa que tinha acontecido na semana passada. E quem contava era um senhor de mais ou menos 53 anos, que tinha uma voz bem rouca e baixa. Ele dizia: "Uma noite eu estava pescando com o meu irmão em uma cidadezinha da Bahia, onde morava a minha irmã. Lá tinha um açude muito grande, onde muitas pessoas iam pescar. E nessa noite nós estávamos em um lugar bem lá pro meio do açude. Então escutamos um grito seguido de um tipo de uivo muito alto, que vinha de uma mata que ficava bem na margem do outro lado. A lua estava brilhando muito, pois era lua cheia naquele dia, e ficamos parados na água, olhando na direção de onde vinha o barulho. E foi quando vimos o que parecia ser um homem saindo de dentro da mata. Não deu para ver direito, mas com certeza ele era aleijado ou tinha algum problema na perna, pois andava muito estranho. Ele veio de frente até a margem e ficou olhando na nossa direção por um bom tempo. Até aí nós não estávamos com medo e nem nada, pois se fosse alguém querendo fazer alguma coisa, ele teria que nadar muito até onde estávamos. E nós estávamos armados com facas e espingarda caso ele viesse até nós. Só que aquilo que achamos que era um homem era outra coisa, porque até então ele estava de frente, mas quando ele ficou de lado, nós vimos que a cabeça dele não era de um homem, parecia a cabeça de um porco do mato adulto, e as pernas eram estranhas, pois parecia ter molas nos joelhos que iam bem para frente quando ele andava. Então, eu e o meu irmão começamos a remar com as mãos até o outro lado e voltamos para nossa casa bem rápido. E chegamos lá com a língua para fora de tão cansados, e o marido da minha irmã perguntou o que tinha acontecido para nós estarmos daquele jeito. Então falamos o que vimos lá no açude, e ele disse: "Vocês viram, foi o lobisomem. Outros pescadores mais antigos aqui da região deixaram de pescar à noite, depois de verem ele andando nas margens do rio à noite. Um deles disse que por pouco não caiu na tocaia dele. Quando ele pulou na água, ele foi por baixo até uma certa distância, e quando subiu para tomar ar, o bicho estava de pé na margem, olhando diretamente para ele. A sorte dele foi que já eram umas 4 horas da manhã, e ele ficou na água até o dia amanhecer." Bem, eu estava com o meu coração acelerado escutando a história do senhor, mas estava aliviado porque aquilo tinha acontecido lá na Bahia. Nós estávamos no interior do Amazonas, só que para minha surpresa ele falou: "Na noite passada eu escutei o mesmo rosnado vindo do terreno vizinho." Me arrepiei inteiro, pois foi o mesmo rosnado que eu escutei lá no açude da Bahia. E quando ele falou isso, todos que estavam ali, eles se entreolharam e caíram na risada. "Essas coisas não existem, homem", disse o dono da fazenda, seguido de uma longa gargalhada. Então todos foram dormir, alguns na casa grande e outros em quartos que ficavam atrás da casa. Só que antes de ir, eu perguntei ao homem que estava contando a história se aquilo realmente era verdade. E ele disse: "Você não acredita? Então fica acordado que tu escuta. Tem um bicho desses por esses lados, porque eu escutei ontem, e eu tenho certeza que é a mesma coisa que eu vi lá na Bahia." Bem, eu custei a dormir naquela noite, pois qualquer barulho que eu escutava eu já ficava com medo, mas acabei adormecendo. Então, uma certa hora da madrugada, eu acordei e a primeira coisa que veio na minha mente foi a história que eu tinha escutado mais cedo. Eu virava de um lado para o outro tentando dormir, mas não conseguia. Eu levantei e fui até a janela do quarto, acendi um cigarro e abri um pouco a janela. E depois eu dei uma conferida se não tinha nada de estranho por perto.
Eu já estava fechando a janela quando eu vi o velho que estava contando a história do lobisomem, andando em direção à cerca do lado de fora. Ele segurava uma espingarda e andava devagar, como se estivesse se escondendo. Então ele disparou um tiro e começou a gritar: "Vem, seu demônio, vem!" Eu olhei para onde ele tinha atirado e vi uma criatura que me causa pesadelos até hoje. Era escura como um cão, muito negro e grande, e as pernas, era como o velho tinha falado, pareciam quebradas e os joelhos bem destacados na frente. Aquilo soltou um tipo de rosnado e correu em direção ao mato. O tiro acordou todos da casa, que saíram em direção ao velho perguntando o que ele tinha visto, enquanto o velho só falava: Eu sabia, é um lobisomem, ele ia nos atacar, só que eu já o esperava." Eu corri na direção dos homens e fui em direção à cerca tentando ver alguma coisa, e eles falavam para todos pegarem armas e irmos atrás do monstro. Só que o velho falou que nós tivemos foi sorte, pois aquele bicho era esperto e ele não voltaria ali tão cedo. Os homens fizeram uma grande fogueira e ficamos todos do lado de fora até amanhecer. E ninguém dormiu com medo daquela coisa voltar. E quando amanheceu, os homens descarregaram o caminhão e o dono deu o dia de folga para todos, já que ninguém tinha dormido à noite. E logo depois eu fui embora cheio de perguntas, sem respostas, pois aquilo até então, para mim, era apenas uma lenda, uma história para filmes. Eu fiquei tão curioso que depois de uma semana eu peguei o meu carro e voltei até o lugar para saber se aquela besta fera tinha voltado. Porém, quando cheguei lá, as notícias não eram boas. Os homens disseram que em uma noite, um dos trabalhadores que voltava para casa de moto, ele foi perseguido pela criatura e quase morreu. E quando amanheceu, ele juntou as suas coisas e foi embora. O dono da fazenda pediu para a polícia fazer algumas rondas, pois tinha um animal muito grande invadindo a sua propriedade. O dono do lugar disse que contrataria alguns capatazes para tentar matar o bicho. Só que vai ser difícil convencer os homens que existe um lobisomem ali. Eu fui embora daquele lugar totalmente assombrado e nem olhei para trás. E depois disso, eu ouvi relatos de aparição em muitas cidades pelo Brasil inteiro. Mas graças a Deus, eu nunca mais vi. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás!